Salve, salve, internautas! Hoje estamos iniciando uma nova etapa, né, Gabriel? Do programa do nosso canal aqui, o Cardume Amarelo. Estamos iniciando uma série de bate-papos, nem digo entrevista, né, Gabriel? Não, é um bate-papo. Um bate-papo aqui descontraído. E nesse primeiro episódio nós temos o prazer de receber aqui o camarada Ronaldo, né, que é trabalhador da prefeitura, uma pessoa que é muito importante para a sociedade, que às vezes passa despercebido por todos e é extremamente importante para a nossa sociedade. O Ronaldo, vou deixar ele se apresentar, o que ele faz, ele trabalha na prefeitura, né? E temos bastantes assuntos, bastante temas importantes para debater aqui hoje, que às vezes a população não fica sabendo de tudo que acontece. E da importância deles serem bem valorizados, eles terem seus direitos garantidos para exercer um bom trabalho para a sociedade. Ronaldo, fica à vontade para se apresentar e falar sobre um pouco da sua caminhada na prefeitura aí. Obrigado, Bruno. É uma honra. Dizem que o primeiro é especial, né? Então, a primeira vez é sempre especial, Ronaldo. Então, eu estou na prefeitura desde 2013. Entrei e fiquei um pouco na equipe de pedreiro, aí já fui para a coleta de recicláveis na época que era da prefeitura. Quando ela passou para cooperativas, né? Eu acabei ficando um pouquinho no pátio, mas daí já fui direto para a coleta de orgânicos. Ou seja, 12 anos de prefeitura. Isso, 12 anos praticamente. Legal. Gabriel? Primeiramente, seja muito bem-vindo, Ronaldo. É um prazer ter você aqui nessa estreia dessa etapa aqui do nosso CardumeCast. Que a prioridade nossa é trazer, de fato, o trabalhador aqui, é quem tem o que, de fato, contribuir para a evolução da cidade, né? Porque seria cômodo a gente ir atrás de um diretor, uma autoridade, mas a gente quer aqui abrir espaço, de fato, para o jovem, para o trabalhador, né? Para aquelas pessoas que não costumam ser ouvidas e não têm espaço na mídia tradicional. Exatamente, perfeito. E o principal intuito aqui hoje de trazer o Ronaldo é um tema que esse ano foi bem debatido já, né, Ronaldo? Acho que teve, assim, uma certa relevância aí, um destaque nos meios de imprensa. É a questão dos 70%, né, Ronaldo? Isso foi bem chocante para a gente como funcionário. Sim, sim. Eu gostaria que você explicasse essa questão de 70%, o que é o 70%, como que funciona e de que forma foi retirada de vocês. Certo. A princípio, esse 70% ele foi criado como uma gratificação para os coletores de lixo. Isso daí todos os coletores mais antigos eles lembram disso, eles falam sobre isso. Eu não é da minha época, né, como 12 anos, eu estou falando de pessoas que estão há 30 anos na coleta de lixo. Sim. Entendeu? É muito tempo. Que antes disso, eles contam que a coleta de lixo era um castigo. A pessoa não estava trabalhando direito, vai para a coleta, vai para o lixo. Depois criaram esse abono. Aí já, não, eu quero ir para a coleta, todo mundo queria ir. Não importava, né? Você estava ganhando a mais, você trabalhava dia de chuva, tinha plantão, tinha tudo isso daí. Então, era como se fosse uma retribuição por esse peso do serviço, né, por essas exigências. Que nem agora você tem um exemplo do que esse 70% era diferencial. A prefeitura, todo fim de ano, ela faz um recesso. O lixo não pega recesso. Teve a pandemia. Foram 1 ano e 6 meses com horário diferenciado. A gente ou até fechado mesmo, dependendo do setor, ele fechou, né? Exatamente, foi assim. E se parar para analisar o risco que a gente correu, do trecho meu, que ele pega do Nicolau para trás. Isso daí é a parte que o meu caminhão faz. Marcado, contaminado com Covid. Eu peguei uma sacolinha. Isso ficou marcante na minha cabeça porque foi uma sacolinha. Você acredita que teve uma pessoa com Covid só? Não teve muito mais. De forma nenhuma. Então, pra você ver. Então esse 70% era uma forma de reconhecer todos esses riscos. Todo o esforço, como por exemplo chove, não tem nem como a equipe que está passando veneno trabalhar, ou a que está roçando, ou a de pedreiro. Os tratoristas não tem como trabalhar, apesar que maquinistas precisam estar consertando estradas, né? Você vê tudo isso e o coletor está lá. O coletor está debaixo de chuva, com enxurrada, às vezes por cima da canela. A época que tinha, quando eu comecei na coleta, a Nova América inundava. Não sei se você lembra disso, que tinha aquela enxurrada grande lá, sim. A água subia bastante. Os ribeirões, perto dos ribeirões. Aqui, exatamente. Né? Você tinha que descer do caminhão com água pela canela e pegar o lixo flutuando. Tomando risco, né, de se contaminar com... Com toda certeza. Na verdade, na coleta, o tempo todo você está correndo risco, né? Dia 11 agora, eu vou para Rubião, uma das últimas consultas de um acidente com agulha que eu tive em maio. Nossa. E é uma das últimas ainda, não é a última. Não se dão conta de todos esses riscos que vocês estão passando ali na rua, né? Exatamente. A pessoa acha que... Tem pessoas que são muito educadas, que cuidam do lixo, põem o lixo certinho. E as pessoas acham que você chegou lá, pôs o lixo para fora da sua casa, o problema está resolvido. Não é mais o problema deles, mas... Exatamente. Tem alguém que tem que ir lá, que tem que pegar. Às vezes o saquinho está rasgando, a pessoa leva até a lixeira dela ali, quase rasgando o saquinho, põe na lixeira, já me livrei. Você vai pegar aquilo lá, rasga, aí você vai fazer o quê, sabe? As pessoas, não digo todos, tem muita gente boa também, muita gente que acolhe a gente, conversa com a gente, mas a maioria das pessoas, elas pensam assim, está fora da minha casa, não é mais problema meu.
Então, Ronaldo, Gabriel, é uma coisa que nós sempre falamos aqui sobre essa questão de levar para as pessoas essa forma de esse conhecimento, né? E uma coisa que você falando, eu achei sim super interessante, é algo que nós debatemos aqui já, é sobre essa questão da valorização dos trabalhadores, né? Eu fui da prefeitura, trabalhei na coleta de lixo também, não sei se você sabe, meu pai trabalhou também, e eu, sindicalista, aprendi que a luta de classe é importante, porque nós estamos vivenciando isso, vocês estão vivenciando isso, essa luta de classe que é trabalhador não ser valorizado, enquanto algumas castas estão sendo valorizadas. E só cortamos um minutinho, Bruno, porque quando a gente fala sobre isso aqui, é conversa de comunista, de marxista, é uma teoria que isso não se aplica a mim. Não, a gente está vendo, vocês estão passando isso na prática. O que é a luta de classes? É ser abandonado por uma casta que detenha a caneta e que faz o que bem entender. Sim, né? isso. E prejudica o trabalhador. E isso é um belo exemplo. Esse ponto que eu queria chegar é o quê? Que muitas pessoas hoje em dia, esses papos aí neoliberais que têm que retirar direitos dos trabalhadores, que têm que reduzir os seus direitos, isso que o Ronaldo acabou de falar vai ao contrário. Os próprios servidores, que a partir do momento que tiveram 70%, eles quiseram ir para a coleta de lixo. Foi na contramão do que muitos ditos especialistas sobre direitos de trabalho, sobre pessoas com interesse, né, na verdade, esses cientistas de Araque, que fala sobre o trabalhismo. Então, o que o Ronaldo me disse é extremamente importante, e é importante conscientizar, não só a quem está assistindo, mas também os companheiros de trabalho do Ronaldo, não é, Ronaldo? É interessante essa questão de conscientizar quanto à briga, porque às vezes a pessoa acha, não, eu vou reclamar lá na internet, vou reclamar pro meu vizinho, mas não vai fazer barulho, não vai atrás. Aí acaba ficando só ali, morreu ali, você não vai atrás de quem pode resolver. Você tem que ir às brigas, você tem que ir atrás de quem pode resolver. Muita gente fala, mas eu me surpreendi com o Ronaldo comprar essa briga, porque ele é muito quieto. Não é a hora que eu vi que ninguém fazia nada. Eu sabia, eu tive a oportunidade de poder fazer alguma coisa, vamos lá, vamos fazer. Entendeu? Tá havendo problemas, tem dificuldades? Isso tem mesmo. Só que se você for falar, não, eu vou dar a cara a tapa, depois vai acontecer isso, eu vou dar a cara a tapa, vai acontecer aquilo. Você não vai fazer nada. Você vai passar a sua vida toda sentado assistindo tudo. E, que nem você falou, diferente da questão de ideologia, comunismo, capitalismo, neoliberalismo, eu acho que o importante é a equidade, né? As pessoas elas têm que ter o que elas precisam e tentar fazer com que o outro do lado tenha também o que precisa. O grande problema não é nem questão de ambição. Na minha visão, eu acho que a ambição é uma questão que a gente tem que ter. Bem, se eu não tivesse ambição, eu teria simplesmente aceitado que cortaram meu pagamento, vou me adaptar a essa vida e tchau e benção. O grande problema é a ganância. O cara ele está ganhando lá, vamos colocar 10 mil, para ele dá para ele viver. Mas não, ele quer 15 mil. Mas eu vou ter que tirar de outra pessoa. Isso daí não importa. Aí já é ganância. Esse é o problema. A partir do momento que a pessoa tem apenas ambição e respeito ao próximo, as coisas vão funcionando melhor. Ô, Ronaldo, mas aí você me traz um ponto, né, que a gente pode até refletir junto aqui, que é o seguinte, a questão aí, eu acho que ela está além da ambição. É algo que é direito de vocês, que foi cortado de uma forma arbitrária, que a prefeitura, de uma forma muito cômoda, ela jogou isso nas costas do promotor, porque também é cômodo, porque ele não é um agente eleito, tá? Então também é cômodo falar que tudo é o promotor agora. Ele não depende do voto. Pra ele, entendeu? Ele não é um agente eleito. Então é cômodo também. Ao mesmo tempo que ela corta algo que é um direito de vocês, ela cria diversos outros cargos comissionados na outra ponta. E isso entra muito do que a gente fala na questão de luta de classes. Para vocês, não tem verba. Para quem é mais próximo, né, ali do lado deles, vamos criar cargos para acomodar os nossos apadrinhados. Isso foi decepcionante pra gente, porque o que a gente pensou? Tá acontecendo esse corte aí, alguma coisa vai mudar. Mas o que aconteceu foi existir cargos. Que nem você falou, jogar nas costas do promotor. O que acontece? Eu tive a oportunidade de ler ataque, as partes mais importantes que tem a ver com a gente. O problema você é advogado, sabe melhor que eu. O 70%, quando ele foi colocado na lei 3214, ele foi vinculado à hora extra. Não existe hora extra fixa. E é uma coisa que foi completamente fora do porquê ele foi criado. Na 3214 ele cita vários cargos. Claro, eu reconheço, eu sei, eu converso com essas classes, inclusive, a gente está tentando junto achar uma solução para todo mundo, não só para a coleta. Mas, que nem, não existe hora extra fixa. Então você vai pegar lá, você vai pôr 70%, vinculado à hora extra, a pessoa trabalha o quanto precisar, independente de lei. Então o que o promotor fez? Ele verificou isso e não, vocês têm que corrigir. Ele não falou, vamos cortar.
vocês têm que cortar, vocês têm que corrigir isso. Esse abono está irregular. Tá. O que foi feito? Ao invés de ser alterado a lei vinculando o abono à função, porque que nem eu tenho amigos que trabalham na ambulância que também perderam esse abono, que a própria esposa dele falou para mim, Ronaldo, eu tenho que ligar para ele a hora que a comida está no prato dele. Porque daí ele sai lá do 192, vem, almoça e volta. Porque se eu ligar para ele a hora que a comida está quente, ele pode chegar aqui, o telefone tocar e ele tem que sair. E queira ou não, um motorista de ambulância não sabe se vai atender uma criança com gripe ou alguém tendo uma parada cardíaca fulminante. Entendeu? Os coletores. Você vê, tem gente que haja sol, haja chuva, tá lá, lutando, correndo atrás, às vezes com dor, às vezes com problemas até na coluna. Eu gosto de me usar como exemplo. Eu trabalhava no caminhão. Quando eu fui para essa equipe, eu não sabia o trecho de amontoação, eu fiquei no caminhão. Eu comecei a tomar uns remédios, era Dorflex, era até mesmo Tramadol, que é mais forte, para a coluna. Depois que eu fui para a amontoação, isso já diminuiu, já deu uma aliviada. Quer dizer, existem consequências do serviço que pesam no bolso. Claro. Quanto que eu não economizo agora, que eu trabalho mais num ritmo mais... Achei meu ritmo ali, entendeu? Ô Ronaldo, isso que você disse é um destaque importante. Eu acho que esse ponto que você destacou sobre o que o promotor disse, não de cortar, mas de se adequar, né? Na verdade, ataque é um termo de ajuste de conduta. Ele é para você se adaptar ao que a lei pede. Então, você é como se fosse um alerta, ó, você precisa resolver isso. Se você não resolver isso, eu vou entrar com uma ação judicial. Em resumo, é isso. Exato. Aí não sei o que aconteceu, que eu também não acompanhei os trâmites, eu comecei a acompanhar um pouco depois, porque quando cortou os primeiros 17,5%, a gente ainda tinha a promessa de que a coleta ia continuar com 70%. Até na hora que cortou o terceiro, aí que falaram pra gente, não, vai tirar de todo mundo. Então, dali pra frente que eu comecei a acompanhar. Mas o que eu vejo? Meu ver, como leigo, eu não tenho estudo em direito, eu sei muito pouco sobre gestão administrativa, né? Mas, a partir do momento que essa ataque chegou, deveria ser feito o quê? Uma análise do que pode ser feito, quais as opções que nós temos. A impressão que eu tenho, isso é particular, é que ela chegou, assinaram, muda a lei. Mas vão mudar como? Muda assim, mas e os outros? Não, os outros cortam. Porque até onde eu li, a TAC ela não pedia que cortasse de todos. Ela determinava que quem tem direito deveria permanecer com ela. Como você falou, é um ajuste. Faça, senão vai entrar com o processo. Então, acredito que o mais fácil, ao invés de adaptar tudo, que agora inclusive tem uma proposta de um vereador para estar adaptando isso, foi corta de todo mundo e depois a gente vê quem tem direito. Tanto que apenas a tesouraria continuou, né? Quando a 3214 foi alterada. E aí um ponto que daí eu quero também ouvir vocês, que é o seguinte, que a gente nota várias falhas que foram se sucedendo com o tempo. O primeiro, uma falha na legislação, quando foi feito lá atrás. Ela foi mal feita. Tá? Porque, como você mesmo explicou aqui muito bem, você não pode conceder um abono, uma gratificação vinculada a uma hora extra fixa. Você pode conceder esse tipo de gratificação de acordo com a função. Tá? Como no caso é o de vocês, os motoristas da ambulância e outras categorias. Bom, então esse é o primeiro ponto. Segundo, já há muitos anos, todo mundo que está ali dentro da prefeitura meio que sabia que isso ia dar um problema em algum momento, porque a legislação ela estava mal feita. Tá? Porém, em todos esses anos, era até simples fazer uma outra lei que corrigisse esse artigo. Era simples. Certo? Nunca foi feito. Tá? Então isso também é um outro ponto. Tá? Desde da eleição, desde do ano passado, a gente sabia que ali vários candidatos, inclusive o Carlinhos, queria cortar esse direito. A gente ouvia isso, que era uma intenção dele. Só não se cortou isso antes porque muita gente se beneficiou politicamente de conceder de forma indiscriminadamente esses 70%. Tá? Isso aí passou por um outro problema que começou a inchar muito quem, em tese, não tem o direito, passou a ter. Tá? Então você veja que vai uma série de sucessões que nada disso é culpa de vocês. Então. Certo? Eu queria ouvir vocês sobre essa explanação. Eu acho que na TAC, eu li a TAC, mas o termo que o promotor ou alguém usou na TAC banalizou-se o 70%. Sim, ele foi banalizado. Né? Então, chegou épocas, não estou falando desse mandato só, isso daqui, quer dizer, apesar que esse mandato não ficou tanto tempo com 70%, né? Foi cortado logo de começo. Mas falando anteriormente, você via que muita gente chegava, viu, você não consegue 70% para mim? E, às vezes, porque fazia um negocinho diferente. Ajudava em campanha eleitoral. Eu não diria nem chegar nesse ponto, mas estava ali junto, ou era... Eu não quero usar o termo, mas era meio puxa-saco, eu acabava ganhando.
Ou então, às vezes, até com promessas eleitorais. Já aconteceu comigo, eu estar trabalhando na reciclagem, me ligarem, é para você se apresentar na segunda-feira no pátio. Ah, por quê? Ah, fulano mandou. Tá, tudo bem. No outro dia eu ligava para me informar, falava com umas pessoas, não, você não vai sair da reciclagem. Para tirar você da reciclagem vai ter que achar uma reclamação, vai ter que saber o que você fez de errado. Ah, tudo bem, continuei normal na reciclagem. Depois fui ficar sabendo. O cara tinha prometido o cargo na reciclagem para o cara ganhar 70%. Logo depois conseguiram dar os 70% para essa pessoa, que era uma das pessoas que teria que ser cortada. Uma hora isso dá problema, né? Com toda certeza. Uma hora isso dá problema. Exato. Porque esse 70%, para aqueles que não compreendem o 70%, o meu pai trabalhou na coleta de lixo, lá pelos anos de... Começou em 97, 95, mais ou menos. E isso que você falou, você não estava na época da prefeitura ainda, mas eles trabalhavam numa escala gigante, né? Às vezes 12, 13, 14 horas por dia. Era feriado, era sábado, domingo, e era poucos caminhões de lixo. Então, uma forma que eles acharam para não pagar o volume excedente das horas extras, que tinha um limite, hoje é 40 horas, 40 horas mensais, que não pode ultrapassar, né? Isso é 2 horas por dia. 2 horas por dia, são 20 dias trabalhados, né? Eles acharam fizeram essa manobra e colocaram 70%. E algo justo, é ilegal a lei, mas era algo que compensa. É ilegal a redação. Mas a finalidade, ela está correta. Sim, ela foi mal feita. Porque aparentemente eles não têm uma comissão de Constituição e Justiça, um advogado lá que pudesse falar, isso aqui não pode passar. Porque ninguém trabalha de graça, né? Os funcionários passavam, horário excepcional, e eles acharam essa maneira de dar os 70%. Até o momento, até ali por meados de 2005, 2010 ali, sim, as pessoas estavam trabalhando, fazendo seu serviço, coleta de lixo, ambulância, escolar, mas como você disse, depois acabou banalizando, e quem estava realmente trabalhando, fazendo o serviço, fazendo esse trabalho que é digno e um trabalho extremamente importante para a sociedade, acabou sendo penalizado por um mau uso. Agora você falou um detalhe que acredito que a população não tem acesso a essa informação, a não ser que pesquise bem. Que ano que você falou que seu pai trabalhava? 95, olha, ele começou em 95, mas na época ele fazia e tinha um banco de horas, mas só que era maior difícil de fazer o banco de horas por causa da lei, legislação, e ele trabalha nisso, que é como tirar folga, então ele ultrapassava e acabava perdendo até as horas que ultrapassava. Então, você falou 95, começo de 2000, ali por meados de 2000, né, do Maurício Piterich, no final do mandato do Maurício Piterich, ali de 2002 para frente, instituíram 70%. Então, quantos anos de sofrimento sem esse abono? Agora, tem gente que fala, você está brigando à toa. Aí os outros que entrarem depois que eu sair, vão ficar como? Vão ficar quantos anos para conseguir um abono? Já falaram para mim, é chato falar quem foi, então não vou citar a pessoa. Chegaram para mim e falaram, Ronaldo, você sabe que a qualquer momento podem te tirar da coleta, né? Você vai lá, você vai brigar pelo abono, você vai ganhar o abono, aí alguém chega e tira você da coleta por birra de você ter brigado. E daí? O abono é um direito do setor. Se me tirarem do setor, por mim tudo bem. Mas quem vai ficar lá vai estar ganhando, vai estar justo. É algo justo. Que nem como seu pai. É justo ele ter perdido as horas dele? Assim como os outros que trabalhavam coletando. Exatamente. Meu pai era motorista. Isso. E os que coletavam de trás perderam também. Então. Mas aí, Ronaldo, tem um outro ponto em cima de que você falou. Mas se você vai brigar, vão te tirar. Então, é por conta disso que se criou uma coisa que se chama sindicato. Porque quem é do sindicato não se pode mexer com ele. Então, o que você está fazendo, a sua briga, ela, na verdade, ela deveria ser do sindicato. Acho que esse também é um outro ponto. Porque se você é como o presidente do sindicato, não pode mexer. O sindicato da prefeitura eu evito comentar. Que quando eu fui sindicalizado, eu trabalhava como garçom. Uhum. Então eu acabei conhecendo um sindicato completamente diferente dos sindicatos que eu vejo por aqui. Uhum. Que era o sindicato de bares, restaurantes e similares. Tá. Ele carregava o funcionário no colo. Tudo que o funcionário precisasse, ele conseguia. Só que é a função do sindicato mesmo, né? Só que há um detalhe. O sindicato, que nem no caso bares, restaurantes similares, até é mais abrangente. Mas você pega um sindicato que vai cuidar dos correios. Se o cara está registrado como carteiro, beleza. Se ele não está registrado como carteiro, ele é um terceirizado, e ele está lá como auxiliar de serviços gerais, o sindicato muitas vezes nem tem informação de que ele está fazendo o serviço que o sindicato deveria proteger. Agora, como eu falei, eu fui carregado no colo por um sindicato. Então, o sindicato da prefeitura, eu não me filiei, não teve nada que me atraísse. Isso desde 2013, não estou querendo dizer só agora, tá? Estou falando que nunca me atraiu me filiar a eles. Eu acho que essa luta é sua, você já falou sobre isso, que é importante correr atrás dos seus direitos. Eu estou acompanhando, o Gabriel está acompanhando, o canal está acompanhando. Inclusive, nós abrimos espaço para você poder expressar, demonstrar para a população o que vocês estão passando. E eu acho que você está muito bem organizado. Eu acho que assim você está fazendo
correto, se você está fazendo direito, se está fazendo o seu corre, a sua luta indo atrás, e está fazendo um grande papel. Inclusive, um papel, como o Gabriel disse, que é dever do sindicato, acho que tem um papel de como um representante da categoria você está fazendo. E sobre esse ponto de ter perseguição, sobre isso, no canal aqui a gente já falou sobre isso. Perseguição, hoje em dia, não cabe mais. Esses coronéis que querem perseguir, eu acho que a população tem que ficar esperta com isso e acabar com isso. Porque toda vez assim, eu conheço, eu sei, eu fui muito perseguido nessa vida já, por essa forma que eu ajo, essa espontaneidade minha de tentar contribuir também com a classe trabalhadora, eu já fui muito perseguido. E nós vemos que é o modus operandi. Você tenta demonstrar, você tenta buscar algo que é direito seu, e as pessoas vêm e te perseguem. Um recado para a administração, né? Tenham vergonha na cara, perseguir, acho que servidores, eu acho que isso não cabe, não tem cabimento, eu acho que estão buscando direito, e eu sei que está acontecendo outras coisas, e nós deixamos o canal aqui aberto, qualquer tipo de denúncia de perseguição, o canal nosso que está aberto para você denunciar, e eu acho que isso aí não cabe. E Ronaldo, seguindo o bate-papo aí, quais são as projeções suas sobre como que está caminhando, vocês tiveram mais conversas, vocês conversaram com o promotor, teve uma reunião aí que vocês iam debater com o promotor, acho que como que a administração está tratando, se está abrindo o diálogo, como que está aí? Bom, essa reunião que era para ter acontecido, ela tinha sido marcada para o dia 29 do mês passado. Fomos até lá, o Leonardo foi, né? Foi o vereador Érico como funcionário da ambulância, né? Que ele é funcionário também. E foi o advogado do sindicato. Eu estava lá presente, né? Que fui eu que convoquei a reunião. Aí as pessoas podem se perguntar, por que só essas pessoas? Por que esse número limitado? Ou como funciona? Você manda um e-mail para o Ministério Público e ele responde o que ele vai aceitar. Eu tinha pedido um ou dois representantes de cada categoria, que eram os motoristas da educação, motoristas da ambulância e tudo mais. A resposta foi simples, que ele iria aceitar 2 funcionários e o advogado do sindicato. Depois eu pedi para ele, por gentileza, se o chefe de gabinete, ou vice-prefeito, na figura do senhor Leonardo Tonon, poderia estar lá. Ele autorizou, então por isso que foi bem restrito. O que ocorreu lá? Chegamos lá, o oficial da promotoria comunicou para a gente que eles estavam em audiência. Eu não lembro exato agora a hora que ele falou, mas parecia que era 10 horas da manhã que tinha começado a audiência. Era 1h30, ficamos esperando. 2h30 o oficial saiu de novo. Aí falou para a gente, olha, a audiência está do meio para o final. Ela vai demorar, não tem previsão. Eu tinha que ir para a coleta. O Érico ele tinha um compromisso, eu não lembro agora, ele falou, mas eu não lembro. O Leonardo também tinha um compromisso. E o Dr. Dori Edson tinha um compromisso com a esposa, que era levar ela até o serviço. Então, achamos por bem remarcar. Agora ela está marcada para segunda-feira, agora, dia 10, mesmo horário, 1h30. E, segundo as conversas que a gente teve ali no inteirinho, enquanto esperava, aguardava, temos o projeto de lei do Érico, né, o anteprojeto de lei do Érico que está rodando lá na prefeitura. Agora apareceu mais um, que é do Marilvio, que seria, como eu citei para você, ele estaria alterando a lei do artigo 21b em diante, que é a parte onde a lei está errada. Foi corrigido, mas foi corrigido sem valorizar todas as classes, valorizando classes específicas. Agora iria valorizar todas as classes que tinham direito antigo ao 70%. Então a gente vai estar apresentando isso daí para o promotor, já que a fala do vice-prefeito é que o promotor ele pega todos os projetos visando que falem sobre abono e veta, declarando que tem algum erro, uma inconstitucionalidade, alguma coisa assim. Então a gente vai estar levando esses 2 lá na mão do promotor, para ele estar dando uma olhada, e um dos 2 vai seguir. A partir de segunda-feira teremos um projeto para seguir. Legal. Isso daí só se o promotor realmente olhar os 2 projetos e falar, esses 2 não servem para nada, tchau e benção, aí a gente volta para o zero. Mas, como o próprio promotor disse no e-mail que ele responde, todos os e-mails que você envia, ele responde, aí tem uma explanação, ele fala, ele não é consultor, ele não é intermediário, ele vai estar ali para ouvir a gente só. Então eu acredito que vai sim se ter uma solução em breve. Ronaldo, só sobre o ponto da retaliação que você disse, para não provocar o Gabriel, sobre um debate aqui, sobre retaliação. O Gabriel sabe, a gente conversa muito, essa questão de retaliação é dever sim do sindicato, sim, defender vocês, ele tem a prerrogativa disso, tem estabilidade para isso, como o Gabriel disse, e o sindicato é o órgão mais democrático, na nossa democracia que é falha. Nossa democracia é falha, é uma democracia burguesa, onde se o trabalhador tivesse direito, não tinha de votar, vocês não tinham tirado esse direito, vocês tinham decidido, mas é de cima para baixo sempre. Então a gente não vê uma democracia plena. E o que eu queria dizer, porque o sindicato tem assembleias, tem forma de destituir presidente, tem votação. Eu sempre falo isso para os trabalhadores do Correios, que o sindicato é cada um de nós, não é só a diretoria. Então, você está certo no seu ponto, você tem que correr atrás mesmo. Tá. O ponto que eu queria provocar o Gabriel é sobre essa forma de prefeitura já há muitos anos e continua fazendo isso. Desvia o funcionário que faz ao contrário, tira o funcionário da ambulância, passa para o escolar, tira do lixo, passa para outro lugar. De forma de retaliação, Gabriel, você que é advogado, o que você acha desse ponto, né?
Eu acho que o século XIX já acabou, tá? Mas aparentemente eles ainda acham que não, que eles agem como grandes senhores de engenho, tá? Que acreditam que você tem que é um favor eles te darem uma oportunidade de trabalho, e se você ousar se levantar e discordar, você merece um chicote, tá? Esse é o pensamento deles, porque eles ainda sequer assimilaram que a escravidão acabou. Em relação a isso, e até pegando um gancho no que o Ronaldo também falou aqui, tá? Toda a administração, e falando especificamente sobre o Leonardo, o menino prodígio, desde o começo do ano, ele só mente. A única coisa que ele faz é mentir, tá? E a gente já falou sobre isso diversas vezes. Ele mentiu naquela reunião geral que teve no centro de convenções. Ele foi lá, ele apanhou. Inclusive é um bom ponto, porque quem se aproveitou de toda aquela situação para bater nele, não fez um projeto de lei para ajudar vocês. As duas vereadoras que estavam lá, e falando como se estivessem num grande palco, num grande show, não fizeram um projeto de lei. Fizeram? Não. Parentes, não está mentindo esse ano, desde a eleição está mentindo. Ah, então. Então ele foi lá, ele só mentiu, tá? Usou diversas desculpas que a gente sabe hoje, inclusive, que eram mentiras. Estava desde lá e continua, porque pelo que você falou, jogando tudo nas costas do prefeito, do promotor. O promotor, ele não verifica a constitucionalidade de uma lei, não é a função dele. Tá? Então ele fala, vamos levar ao promotor, porque ele vai analisar o que pode. E o departamento jurídico deles? E o departamento jurídico da Câmara? É para isso que serve. E a Comissão de Constituição e Justiça, quando alteraram a questão da advogada lá da Câmara, lá, que era alguma questão interna lá de trabalho dela, ela falou assim, não, é inconstitucional isso, porque afetava ela, inclusive entrou com ação, porque era inconstitucional. Tá? Então, assim, eles jogam isso para esconder a incompetência deles. Tá? Porque o promotor não é a função dele analisar se o projeto de lei é bom, atende. Que isso? Tá? Quem tem que resolver isso é o Poder Executivo, mandar um projeto, tendo passado pelo seu departamento jurídico, para a Câmara analisar, passar pelo departamento jurídico e falar assim, pela lei está legal, aí agora é com vocês. Mas como eles são incompetentes, eles empurram cada hora uma desculpa. E quem não aceita as desculpas dele, essa desculpa esfarrapada, e se levanta e contesta isso, eles têm a retaliação. Tá? Ela acontece desde sempre, tá? E agora está acontecendo especificamente com a minha família. Tá? Essa semana, como todo mundo sabe, o meu pai ele trabalha na ambulância, tá? Por conta, inclusive do canal, ele foi chamado lá pelo diretor de saúde, Dr. Oswaldo Ortega, e falou, você vai pro escolar. Mas por que não? Não, é ordem de cima. É pessoal do Leonardo Tonon com você, com seu filho, com o canal dele, porque olha os absurdos das coisas que eles estão falando. Aí eu pergunto, que absurdo? Eu nunca acusei ninguém aqui de crime, nunca falei da vida pessoal, da intimidade. A gente aqui só fala e só vai debater assuntos de interesse público. Mas, não, isso é um absurdo. Como que você vai ousar e criticar o menino prodígio? Esse gênio da administração municipal, da gestão pública. E é isso que acontece. É triste, Gabriel. Eu acho que, como eu disse, acho que não cabe. E o Ronaldo, ele vem lutando aí, vem atrás dos seus direitos. Eu acho que, como eu disse, acho que qualquer tipo de interação a gente está aberto também ao canal aqui para poder falar também sobre isso. Ronaldo, quando que ficou a reunião com o promotor agora? Vai ser segunda-feira, dia 10. Vai ser 1h30 da tarde. Bom, dessa reunião, a única pessoa que não pode faltar é o promotor. De restante, se tiver só eu e o promotor, a reunião vai acontecer. Se tiver só o vereador Érico, que vai representando como funcionário da ambulância, a reunião vai acontecer, só os dois, não tem problema. O importante é resolver do setor. Sim. Para os setores, né, que não é só um. Eu falo mais sobre a coleta, porque é onde eu estou. Eu não posso falar sobre algo que eu não conheço, que eu não sei como que é, que nem seu pai é motorista de ambulância. Ele conhece o dia a dia, eu não conheço. Ele pode falar, eu não posso. Como eu citei do amigo meu, é porque a informação veio para mim. Mas se eu falo da coleta, eu falo com autoridade, porque é o que eu vivo.
Eu estou todo dia, né? Todo dia trabalhando nisso, conversando e em contato. Entendeu? Aí, pelo menos, a gente espera que saindo lá do dia 10, apesar de, como o Gabriel falou, o promotor não tem obrigação de avaliar e falar tá certo ou tá errado, mas que dia 10 a gente saia com o papel na mão, garantindo que vai ser... Até então, acho que foi provocado o promotor por vocês por causa do Leonardo dizer que tudo é promotor. E o Gabriel acabou de explicar. Incompetência deles mesmo. Acho que ele está percebendo a incompetência deles também. O que me fez realmente pegar e falar, não, vou fazer, é que, não, mas o promotor barra, e eu, por cima, que eu não sou, como eu já falei, não estudo direito, eu tinha essa mentalidade. Eu falei, mas caramba, como que o promotor está barrando? Quantos advogados tem na prefeitura? Quantas leis a prefeitura faz? E um abono? Eu falei, não, vamos sim, vamos conversar com o promotor. Que até a ideia surgiu numa reunião, o próprio Leonardo falou, não, então tem que conversar com o promotor sobre isso. Eu saí de lá e falei, não, vamos conversar com o promotor sim. E tem outro, Ronaldo, na época eu trabalhava, além de ter os advogados da prefeitura, a prefeitura contratava um órgão de advogados de São Paulo, se não me engano, eu não lembro o nome, eu sei que contratava esse órgão para fazer a prestação de serviço para ver se as leis eram constitucionais ou não. Agora, e fazer essa assessoria para a prefeitura. Eles têm todo um know-how, eles têm toda uma condição de ver. Agora você quer ver uma coisa, Bruno? Gabriel, eu te mandei alguns documentos, não mandei? Sim. Quantas inconstitucionalidades você achou nos documentos que eu te mandei? Algumas. Mas perto de alguém que nunca estudou direito. Não, era um detalhe ou outro ali. Alguns termos. E não era nem inconstitucionalidade, que era melhor a gente fazer uma correção para evitar, né, alguma judicialização, mas nada, tipo, a finalidade estava ok, estava correta. Tipo, vocabulário mesmo, simplesmente colocar a palavra correta que precisava. Algumas alterações para ficar mais adequada, vamos dizer assim. Certo. E como o promotor barra um monte de projetos, será que não tem ninguém para olhar o que você viu nos projetos mesmo? E como que a Câmara nunca fez nada assim? Eles não têm tempo, será? Não tem gente para trabalhar em cima disso? Porque não sei se eles sabem, mas a Câmara, a função é legislar. Não sei se eles sabem disso. Não é só ficar concedendo título de cidadão, moção de aplauso e nome de rua. É legislar, é se debruçar sobre os problemas reais. Então, Ronaldo, tem algumas leis aí, projetos de leis tramitando aí para reaver esse abono perdido de vocês. E tem inclusive um seu, né? Isso. Tem um que você passou para o Gabriel, que ele analisou juridicamente. E tem mais um que é a Gretchen, né, a gratificação de regime especial de trabalho. Que foi... Você fez esse também, né? Eu passei pro Ronaldo, incluir no projeto que ele fez, e só fazendo um adendo, o projeto que ele fez tá muito melhor do que o Érico fez, tá? Então, assim, isso é um ponto que precisa ser destacado também. Eu fiz algumas alterações que eu achava que ficaria melhor, até a longo prazo, que era alterar o nome de abono para essa Gretchen, tá? Que eu acho que ficaria mais adequado, tá? E ele tá muito mais bem feito do que o Érico fez. E, Ronaldo, tem alguma perspectiva de esse abono ser colocado ainda esse ano? Bom, segundo a conversa extraoficial que eu tive, se o resultado da conversa com o promotor for favorável, a promessa que eu tive é de que seria na outra semana colocado em votação esse abono, que seria o que o Érico desenvolveu, mas ao invés de ser 70%, seria 40%. Mas, como não seria vinculado à hora extra, o funcionário teria a oportunidade de estar fazendo hora extra, né? Entendi. Hoje, como vocês estão? Estão fazendo hora extras? Tem que caçar umas horas extras, mas é muito poucos que conseguem porque tem compromisso e tudo mais, né? A maioria está tentando, só que daí você pega a pessoa que amontoa. A média de distância do trecho é de 28, alguns chegam até 40, e dependendo do zigue-zague que você faz, você acaba andando até mais. A pessoa vai aguentar depois fazer hora extra no outro dia? Bem difícil. Então, exatamente. Extenuante, né? Esse tempo que a gente tem essa ameaça, que vai ter... Eu sempre confundo o nome, se é tornado, tufão, o que vai ter lá na... Tornado, que diz que vai afetar, que inclusive a Defesa Civil tem lançado alertas. Você está embaixo de uma chuva dessas, carregando lixo. Você vai querer diminuir sua velocidade para fazer hora extra? Você vai querer terminar. Você vai acelerar, entendeu? Você vai correr com o seu serviço, porque você ou quer chegar num lugar coberto para poder parar, e se você não correr, o caminhão vai te alcançar, quem está amontoando. Você quer terminar, você quer ir para sua casa. Você vai querer ficar sofrendo? Então não tem muito como fazer hora extra no meu setor. Outros setores tem sim, mas na coleta não tem muita opção. Pode ser criado, vamos catar a grama, que a grama não pode ser jogada junto com o lixo orgânico. Mas daí tem que ver a disponibilidade da pessoa, que nem no meu caso, eu moro muito longe, então eu teria que acordar às 5 horas da manhã, trocar de roupa correndo para conseguir chegar no pátio, para conseguir fazer essa hora extra. Tem pessoas que têm que ficar com a família. Eu, por exemplo, agora a gente está tentando combinar de fazer essa hora no domingo, que é o que cabe para mim e para o motorista que dirige meu caminhão. Eu posso um domingo sim, um domingo não. Porque minha prioridade também são meus filhos, né? Então, vai se fechando. Diminui as possibilidades, né?
Entendi. E você disse sobre o tornado, né? Só quem trabalha na rua sabe que não é só isso, né? É muita coisa. É cachorro, perigo de acidente, alguém atropelar. Não, já aconteceu comigo do cachorro me morder, a hora que eu fui ratear, a mulher gritar pra mim, se você bater nele, eu te processo. É bem isso. E a categoria merece ser valorizada, né? Uma dúvida, Ronaldo, como que é para vocês a questão de horário para se alimentar, horário interjornada ali, como que funciona? Então, isso daí eu fico curioso, porque falaram pra mim, é um pouco complicado citar assim, porque, como você falou, o problema com o seu pai, tem muitas coisas que acontecem em reuniões que não aparecem. E eu sou a favor de uma ata na prefeitura. Qualquer um que vá fazer uma reunião, ou reunião com funcionário, não importa como seja, uma ata, virtual ou não. Chamou seu pai para conversar? Gravando. O que acontece? O que eles falam pra gente? A jornada de vocês é 8 horas. Aí, eu não sei se vocês já ficaram um tempo suficiente perto de um caminhão de lixo. Não. Mas já sentiram o cheiro do chorume. Agora você põe a situação do rapaz que está no caminhão. Ele vai parar, estacionar o caminhão, não tem como lavar a mão, não tem como se higienizar, vai sentar do lado daquele caminhão cheio de chorume, cheio de lixo, e aí, tem uma refeição? Eu que estou andando na rua, estou pegando saquinho de lixo o tempo todo na mão, vou sentar no chão e comer, vou ter que carregar minha marmita o trecho inteiro. Entendeu? Tem tudo isso. Então a gente não tem horário de refeição, né, que seria horário de janta, pelo horário que a gente trabalha à noite. Às vezes podem falar, mas é uma opção de vocês. Quem vai querer comer do lado de um caminhão de lixo? É isso que eu digo. É uma opção de quem está alienado de como é a realidade, né? Isso. Enquanto você tá sentado na sua sala com seu ar-condicionado, é cômodo falar que é opção de vocês. A gente nunca impediu, né? É como? É algo sim que é uma alienação, né? Porque o tão importante é que a classe trabalhadora é para a sociedade. E nesse ponto que eu sempre falei, sempre eu falo, imagine só a importância de vocês. Um exemplo, que você está aqui presencial, então você pode dizer muito bem. Se caso os trabalhadores da coleta de lixo entrassem numa greve, como que ia ficar o município? Então, aí A que tá um coleta de detalhe. lixo, como que ia ficar sem aquelas desculpas que, vamos terceirizar tal. Não houve essa possibilidade dos trabalhadores não, porque os terceirizados também são trabalhadores. Os trabalhadores se organizassem, falassem assim, não tenho mais trabalhadores, a cidade como que ia ficar? Então, exatamente. Mas é curioso, porque quando a gente viu que ia cortar o nosso 70%, nós nos organizamos e vamos fazer greve, vamos fazer greve. Vamos atrás do sindicato porque tem umas regras sobre greve, né? Sim. A coleta de lixo, ela é um serviço essencial, ela não pode parar, ela tem que manter pelo menos 30% do Sim. funcionamento e, se não me engano, precisa ser comunicado ao sindicato. Comunicou-se ao sindicato. Mas vocês não podem. Por quê? Vocês têm direito à greve, mas vocês não podem porque vocês não são coletores. Em resumo, a resposta que a gente tem sempre é que vocês não são coletores. Não tem Então, coletor em Ronaldo, Piraju. mas eu falo da greve, mas os trabalhadores, por exemplo, ninguém quisesse trabalhar na coleta de lixo, todo mundo quisesse ser lá no escritório, quisesse ser o prefeito, ser diretor. O que aconteceria com a cidade? A cidade ia ficar inteira cheia de lixo. Eu estou tentando lembrar que cidade que é. Mas tem uma cidade da nossa região que ela está com esse problema. Então, é isso que eu estou falando. Às vezes as pessoas não valorizam, mas não vê a importância que o trabalhador tem para a sociedade. E mais uma vez o sindicato não ficou do lado de vocês. Como eu falei, eu tenho uma visão de sindicato porque eu vivi com outro sindicato por muitos anos. Eu comecei a trabalhar de garçom com 15. Hoje eu tenho 44. Desse período meu dos 15 aos 44, faz 12 anos que eu estou na prefeitura. Então é só 12 anos. E pegando um gancho nisso aí que você acabou de falar, você falou que você trabalhou um tempo como garçom, como barista, é isso? Quanto tempo você trabalhou nessa área? Você trabalhou fora daqui? Como que foi, Ronaldo? Então, se for falar quanto tempo, eu nunca parei. Eu pego eventos, eu trabalho com buffet e tudo mais, então vamos arredondar, vamos dizer que eu tivesse 45 já. Dos 15 aos 45, 30 anos. 29 anos agora, então, né? Eu trabalhando nessa área e convivendo com esse povo. E com essa experiência, né, trabalhando nessa área, como que você vê Piraju nessa área de eventos, de turismo, de atendimento ao público? O que você enxerga? Então, se for falar do turismo em geral, porque evento pode acontecer de pessoas de Piraju realmente. Particular, né? Exatamente, aí já é uma outra visão. Se for falar de turismo, a gente tem que pensar em dinheiro que a gente está trazendo de outro lugar para dentro de Piraju. Eu vou deixar uma pergunta para você, muito simples de responder. Quantas agências de turismo receptivo Piraju tem? Nenhuma. Quantas pessoas têm conhecimento do que é turismo receptivo? Acho eu que nem o diretor de turismo. Você falou do diretor de turismo. Quando eu trabalhava na pousada, a gente recebeu um pessoal que ia fazer um trabalho aqui em Piraju para o turismo. E teve uma reunião, não lembro quem era, isso daí foi em 2001.
Teve uma reunião com uma moça que trabalhava no departamento de turismo, não lembro agora exato se era a diretora ou alguma assessora dela. A mulher que foi lá para presidir a reunião fez uma pergunta para ela, e eu vou fazer para vocês verem como isso daí é abrangente. Qual que é a marca registrada da cultura de Piraju? Não sei responder. As pessoas podem responder o rio. Não, o rio é um presente da natureza. Ele é um atrativo sim, mas é um presente da natureza. Entendeu? O que tem de destaque aqui em Piraju? Que destaca a cultura do povo de Piraju? Não tem. Então, aí você começa... Fica um silêncio no recinto. Não tem. Agora eu vou te contar uma experiência que eu passei. Para mim, me deu orgulho, mas no momento que aconteceu foi um pouco vergonhoso por eu não ter essa informação. Eu trabalhava em um hotel, eu não me dava bem com o cozinheiro. Meu pai tinha conhecido esse cozinheiro, trabalhou com ele por muitos anos. E estava aquela mesa toda chique mesmo, preparada para virada de ano, com camarão na moranga, um monte de detalhes que eu não lembro agora. E uma comida chique. E esse cozinheiro tinha rodado o Brasil. Aí ele chegou do meu lado, cutucou eu, a gente não se bicava, eu achei estranho. Eu falei, e aí, Ronaldo, o que você me fala disso daqui? Eu falei pra ele, olha, eu não gosto do senhor, mas o senhor se superou. Aí ele deu risada e falou, você sabe por um acaso quem foi que me ensinou a fazer tudo isso daqui? Eu faço a mínima ideia. Ele, então, Ronaldo, eu rodei o Brasil inteiro, mas quem me ensinou a cozinhar direito foi seu pai. Olha só. Quer dizer, o Piraju tem essa cultura, só que não é valorizada porque a gente acostumou. E vai se perdendo. Né? Exatamente. Você vê, eu não tenho notícias dele. Vocês lembram do Zebrinha? Não. Que fazia lanche? Não. Então. Você já comeu o hambúrguer dele? Que ele fazia? Não tô lembrando, acho que não, Ronaldo. Era maravilhoso, era bem temperado, a quantidade certa de carne, era campeão. Aí, como você falou, vai se perdendo. Hoje em dia começaram a trabalhar com compensado de carne moída. Sabe a diferença entre um e outro? Ah, o compensado, ele vem um monte de coisa pro meio que não é carne, é isso, não é? Não, no caso aí o compensado, isso daí que você falou é carne mecanicamente processada. Ah, tá. Que daí você já entra como mortandela, presunto, hambúrgueres industrializados, Ah, tá. tem tudo isso, entendeu? É um processo até que antigamente era feito de outra forma, mas eles moem várias partes do corpo do animal. Entendi. O compensado de carne moída. Você vai pegar a carne moída, põe um ovo para dar liga, põe um pouco de farinha de rosca, amassa, está pronto, você vai jogar o tempero conforme ele está fritando. Entendi. O hambúrguer caseiro, que é o que eu aprendi com meu pai, que é o que o Zebrinha fazia, é o que tem muitos trailers que a gente acha que em Piraju que ainda tem. Que ainda mantém, porque esses compensados saem 10 mil vezes mais barato. Ah, sim. Entendeu? Você joga todos os temperos, mexe bem, tempera bem e faz o hambúrguer. Completamente diferente o sabor. Você pegar um alho sem fritar, jogar um tempero de alho por cima de uma carne moída, é outro nível, é outra coisa do que você fritar. Sabor. É diferente. E tá, como você falou, tá se perdendo. O próprio peixe, né? Você não acha um restaurante que faça peixe aqui, que tenha como. Não, vou até lá a um determinado local e comer um peixe. Com um rio desse aqui, entendeu? Isso você citou peixe, eu tive uma experiência engraçada. Eu estava conversando com um dono de buffet, comentando sobre o peixe na telha. O peixe na telha ele começou em Piraju com o anzol, que era o sogro do meu tio, passou para o meu tio, e o cozinheiro do meu tio era o meu pai. Tá. Então o peixe na telha sempre esteve ali convivendo. Eu era criança, eu ia no restaurante, eu via eles preparando. Então eu conhecia. E essa pessoa falou para mim, não, mas eu achava bonito, porque ele vinha fechado na telha, mas nunca foi feito assim. Aí, quer dizer, às vezes vai se perdendo essa tradição. Hoje, onde você acha um peixe na telha? Eu não tenho conhecimento. Entendeu? Aí é algo que é tradicional de Piraju. Você fala qualquer outra cidade aí, eu comi um peixe na telha. O que é isso? E em cima disso tudo que você falou, da importância de ter uma identidade, né? Uma cultura, seja na área musical, seja na gastronomia, as pessoas elas às vezes não compreendem como que isso é uma fonte de renda, né? É um dinheiro de fora que entra na cidade e melhora a condição de vida das pessoas, né? Antes de passar para você, essa semana eu vi que o setor de eventos e gastronomia ele gera mais empregos do que a indústria automobilística no Brasil. Olha a importância de um turismo bem estruturado para a economia. Isso é verdade. A área de alimentação, turismo, receptivo, gastronomia, ela é uma área bem remunerada, ela é uma área que gera bastante dinheiro, né? O termo correto seria esse, né? Aí, agora, que nem você falou, trazer o dinheiro de fora. É fácil entender isso. Vamos dizer que essa sala seja um país. Você tem R$200, eu tenho 100, o Bruno não tem nada. Você pega o seu 100 e dá para o Bruno. O país continua com 300. Não importa na mão de quem que está esse dinheiro. É a mesma coisa da cidade. Eu vou lá, eu vou gastar no Joãozinho da esquina. Tá, a cidade continuou com a mesma quantidade de dinheiro. Aliás, até aproveitando o gancho, já falando em questão de circulação de dinheiro, é interessante lembrar que na briga do abono,
tem que parar para pensar. Se você fizer uma média de R$1.000 por funcionário que teve o corte, você está tirando R$160 mil que rodavam na cidade. Indiferente se o cara gastava tomando sorvete, se o cara gastava comprando pinga, porque o sorvete para o dono da sorveteria é o lucro. Para o dono do bar, a cerveja é o lucro. É menos dinheiro circulando. Exatamente. Empobrece a população e enfraquece o comércio local também. Isso, porque daí os pequenos empresários, que é o senhorzinho da vendinha da esquina, o barzinho, isso, eles vão começar a arrecadar menos, vão acabar pagando menos imposto também para a prefeitura, ou então se ficar pagando a mesma quantidade de imposto para eles, vai compensar fechar a porta. Aí ele fecha a porta, vamos dizer que ele tenha uma atendente e um padeiro. Já é mais o dinheiro da atendente e do padeiro que não vai rodar na cidade. Inclusive, segundo dados do CAGESP, que a última atualização, que foi em setembro, o desemprego em Piraju, ele aumentou. Tá? Então, eles fazem a média entre empregos gerados e desemprego, né? E carteiras assinadas e baixas em carteira. Deu menos 11, ou seja, teve mais gente que perdeu emprego do que pessoas que... Aí você soma esse pessoal que perdeu o emprego, com mais a quantidade de dinheiro daquele golpe que teve, que queira ou não saiu de Piraju, milhões, com mais esse corte do abono, que é dinheiro que deixou de circular, e mais o que a gente não fica sabendo por aí. Porque quando eu trabalhava na prefeitura, lá o tiozinho da padaria, o dono da loja de calçado, ele não espera ali o último dia do mês para o funcionário da prefeitura passar ali gastando, ou pagar sua conta ali, então. Não tem o vale, daí é aí por diante. Isso. E daí é menos, que nem você disse, é menos 160, 170 mil circulando ali por mês. Isso fazendo a média baseada em R$1.000, mas tem pessoas que ganhavam 1.500, 1.200, é variável. R$1.000 era o menor abono que tinha. E um bom exemplo disso que você acabou de falar, né, essa questão do dinheiro que ele sai de mim, vai para você, e vai para o Bruno e volta, né, que ele não aumenta a riqueza. Um bom exemplo é agora esse aumento de IPTU. Né? Então, vou fazer o georreferenciamento porque precisa atualizar cadastro. Tá. Só que o que vai acontecer? Ele vai aumentar o valor, porque as casas elas aumentaram, é reforma, é isso, é aquilo. Aumenta-se o valor de arrecadação, porque eles mesmos estimam que vão arrecadar mais ou menos 4 milhões a mais. Então eles vão aumentar a arrecadação, só que essa arrecadação que aumentou para eles vai sair de mim, de você e de você. E a gente mandando dinheiro para eles, para depois eles mandarem para o outro. Ou seja, não aumentou a riqueza, o dinheiro que circula. E tem um outro dado, que isso daí os economistas costumam falar muito bem, eu não sei explicar direito, mas você sobe muito o imposto, você aumenta a inadimplência. Você tem que chegar num nível, que eles chamam de Fibonacci, onde consiga manter tanto imposto num valor bom, quanto o pagamento em dia, por parte da população, né? Não gerar inadimplência. Se você subir muito o imposto, é a mesma coisa que eu chegar e cobrar de você para servir sua festa como bartender, R$2.500. Eu não vou trabalhar, você não vai ter seu bartender. Mas você vai se virar. Aí se eu chego e te cobro um valor justo, eu vou ter dinheiro, você vai ter satisfeito e eu vou ter mais serviços, entendeu? É isso. Agora, pegando um gancho, voltando na questão do turismo que você falou. Tem o golpe, que não é culpa do prefeito, não é culpa de ninguém. É culpa só do golpista. Tem esse corte. De quem foi ganancioso, tá? Só... Exatamente. Tem esse corte no nosso pagamento, entendeu? Que tira dinheiro girando. Tem várias outras coisas que nem você falou. Esses 11 empregos que queiram ou não giram dinheiro. Então diminui a quantidade de dinheiro girando dentro da cidade. E não se traz nada de fora para cá. Acho que foi ontem eu estava conversando com o Bruno sobre isso, né? Pegando só esse ano, né? Num apanhado geral, a gente teve em Cerqueira teve evento falando só basicamente de rock, tá? Que é o que a gente acaba acompanhando mais. Cerqueira teve um evento de rock, se não me engano eles trouxeram Nando Reis. Itaí teve um evento de rock. Bernardino, acho que há uns 2 meses atrás, teve um evento de rock, trouxe Tijuana. Nenhuma dessas 3 cidades são instância, nenhuma são. E agora, esse fim de semana, inclusive hoje, tem um evento de rock em Fartura, que também não é instância turística. Só essas cidades, que todas elas são menores que Piraju, não têm a beleza e o potencial de Piraju, e não são instâncias turísticas. E elas fazem eventos que pessoas daqui vão para lá para gastar. Só que as pessoas de lá não vêm para cá. Isso. Não tem evento. Não se faz evento. Tá? Só que às vezes a gente fala isso, vem aqueles defensores que falam, não, mas tem que investir em outras coisas, tem que gastar com saúde, como se uma coisa fosse excludente da outra. Tanto que as verbas são separadas, né? Cada setor ele tem a sua própria verba, né? Bem assim. Agora, fazendo um pequeno adendo do que você falou, você sabe qual que é o público mais educado que existe em questão de shows? E eu acredito que é o de rock. Exatamente. Que nem o pessoal às vezes vê filmagem, vê lá a roda punk, vê isso. Mas a roda punk é bem simples. Quem quer entra, quem não quer não entra.
E o roqueiro tem uma característica, inclusive eu já passei por isso, você vai num show, aí eu fui num show, eu saí mais cedo, fui pra rodoviária, se não me engano, de Ourinhos. Tinha 2 roqueiros lá, sentei lá perto. Aí a hora que a gente viu, a gente já tava em uns 20 lá, comendo, conversando, falando como se fosse da família. O rock and roll é assim, eu sempre fui muito, eu nunca vi uma briga, um problema, é sempre todo mundo aí a muito pessoa tranquilo. pode usar como argumento, vai trazer um show desse e vai fazer baderna. Mas não traziam os jogos? E assim, o que a gente espera de uma cidade que tenha a vocação turística? É trazer gente, trazer pessoas. É um risco e para isso que existe as forças de segurança pública. Entendeu? Quem extrapolar a função da segurança pública é essa. Não impedir que as pessoas venham para não atrapalhar o sossego. Não, exatamente. E sobre isso que você disse da questão das verbas da saúde, né, da educação, sobre investimento, esse papo populista, né, que fala sobre isso, é meio contraditório, porque você precisa arrecadar mais. Toda vez que você arrecada mais, é mais que você vai investir na saúde, é mais receita que você tem para investir na saúde, na educação. E de que maneiras nós vamos fazer isso? Praticamente gerar emprego, mão de obra. Às vezes tem mão de obra, como você disse, garçom, tem ali a pessoa que vai lá, faz um bico ali, colar, mas tem jovens que estão querendo estudar, querendo se formar, querendo um trabalho bom, sabe? E precisa de estabilidade para isso. Precisa de estabilidade, Piraju não tem isso. Então qual que seria uma maneira eficiente a curto prazo? Seria o turismo, né? Exatamente. Seria o turismo, já que não tem indústrias, não tem perspectiva de instalação de indústrias, diante de um distrito industrial lá que não tem capacidade de comportar mais, e não tem a infraestrutura decente também, ou a previsão de fazer um novo distrito. Não, aquele lá é fantasma. Aquilo lá é uma lástima. É depressivo você passar por lá, porque tá tudo abandonado. Não tem nada ali praticamente gerando uma receita relevante. E Ronaldo, e a demanda é uma coisa que nós falamos. A demanda, por exemplo, você vai trabalhar num restaurante, ou uma pizzaria, ou qualquer lugar, faz um bico de garçom. É que nem você disse, tem ali a população local que gasta até um limite. Mas quando vem um de fora e gasta, é um recurso a mais que está injetando ali, né? Exatamente. Porque daí, por exemplo, a pizzaria, ela vai precisar de mais funcionário, sabe? Isso vai aumentando, porque, tá aumentando o meu faturamento, tá aumentando o movimento, eu vou ter que contratar mais gente, senão eu não vou dar conta. Isso. E assim o bolo vai aumentando. É por aí, porque a partir do momento que vem dinheiro de fora, você está fazendo crescer o bolo, que nem você falou. E não vai ficar, que nem, aumentou o imposto. Tudo bem, vai aumentar a arrecadação. Só que vai tirar da pessoa que está dentro do Piraju. Exatamente. Você tem que dar um jeito de trazer o dinheiro de fora para cá. O aumentar o imposto, sendo bem didático aqui, é uma forma, uma manipulação contábil de números, assim, uma ilusão porque está vendo que a receita está pouca, está arrecadando pouco, e é uma maneira que está querendo arrecadar mais para poder até cumprir algumas propostas de campanha, né? Sendo bem didático aqui para quem está nos vendo aqui, como Marx dizia, né? O que gera riqueza é trabalho. O trabalho gera riqueza. Nada, a riqueza não gera do nada. E até os mais neoliberais, os liberais, nunca conseguiram refutar isso do Marx. Até muitos falam isso, que o próprio trabalho gera riqueza. Por quê? Porque se você pegar uma semente de milho, você plantar, você fazer o trabalho, você plantar, logo você vai colher 2, 3, 4 espigas de milho, aí você produziu riqueza. Então ninguém refutou isso até hoje. Você tem uma indústria que você fez um parafuso, uma porca ali, você gerou riqueza com o ferro, com tudo que você extraiu da natureza. É só o trabalho que gera riqueza. Agora essa forma mirabolante de pegar, em vez de gerar produção, trabalho no município, ou até o turismo para atrair o setor de serviços, não, vai aumentar a arrecadação com imposto. Imposto não é geração de riqueza. Você só está extraindo da própria população que está ali, transformando, deixando a população mais pobre até. Agora, que nem no caso, para atrair, para trazer pessoas de fora, não precisaria ser algo mirabolante, alguma coisa gigantesca. Começa pequeno. Eu concordo com essa afirmação. Você quer ver um início que seria bem interessante? Assim, vamos fazer um concurso entre as lanchonetes para definir o melhor lanche de Piraju, para ganhar o nome de Piraju, um lanche inventado. Aí divulga isso daí para as outras cidades, traz as pessoas para conhecerem. Nem que você use a praça. Traz os músicos locais para se apresentar. Exatamente. Você soma isso um evento de música e cultura local. Eu admirei muito a atitude do Luiz Ângelo. Tá. No festival de cerveja que eles têm feito ali no sim. Entendeu? Ele começou simples. Ele já está crescendo. É assim que vai funcionando, vai começando aos poucos. Quem sabe não pode ser algo tradicional esse festival de cerveja dele. Daqui 5, 6, 7 ou mais anos, estão lembrando dele que ele começou e a festa fica como marca em Piraju. Pode ser que essa ideia simples que eu falei venha a ser também uma marca, de tempos em tempos, se fazendo de novo. Porque a FECAP, uma hora ela nasceu de algum lugar também. Mas a FECAP é tradicional. Vamos ser realista. O café em Piraju, ele diminuiu bastante. Então como você vai fazer uma festa do café?
Os barões do café que faziam. Então, aí a gente tem que pensar numa nova identidade também. A FECAP é ótima, eu sempre gostei, eu cresci lá dentro, meu pai trabalhava lá, eu ia às 7 horas da manhã e não tinha ninguém, a gente ficava limpando a barraca, estava ali conversando. Então eu tive um convívio até mesmo com os barraqueiros, com todo mundo ali. Então para mim a FECAP não é só a festa. Mas vamos Então, se adaptar aos tempos atuais. Exatamente, a gente tem que lembrar disso. E além disso, as últimas festas da FECAP que teve, ela já tinha perdido a identidade também, né? Sim. Que vinha, a maioria das barracas eram tudo de fora, então, no fim das contas, eles levavam mais dinheiro do que trazia, né? Funcionava assim, eu era contratado como se fosse uma empresa, eles usam outro termo, mas uma empresa que trazia as barracas, trazia as pessoas. Eles usam outro termo, não é o termo correto, mas eu não lembro o termo agora. E daí o dinheiro, ao invés de ficar, mesmo que você montasse sua barraca lá para vender pão de queijo, vender o que seja. Um churrasquinho. Exatamente. Você ia pagar uma taxa pro cara de fora. Ô, Ronaldo, sobre o que você falou do hambúrguer, ali em Água Santa Bárbara, agora de 21 a 23, vai ter um encontro do torresmo lá, e encontro Motofest. Então, É uma identidade que eles estão tentando colocar na cidade de Água Santa Bárbara, que é uma distância turística também, né? E menor do que Piraju. menor que Piraju, exatamente. Então, assim, você tem várias sabe, ideias. Essa ideia que você falou é excelente. Um festival, por exemplo, um festival de inverno, por exemplo, que nenhuma cidade na região tem nada, né, com essa temática, seja com literatura, com cordel, sabe? Você pode ir agregando várias áreas aí, né, nesses festivais. Entendeu? Começa pequeno. Não precisa começar com uma festa que vai atrair 30 mil pessoas. Entendeu? Começa gerando, vai indo, vai melhorando, vão vendo que vai funcionando, e assim vai indo. Ô, Ronaldo, outra coisa também que essa questão dos 70% que foi retirado, acho que é importante aqui destacar para todos que trabalham ali na prefeitura, os trabalhadores, a importância de valorização dos políticos com os trabalhadores. Porque antigamente, antes de 2017, foi alterado, houve uma reforma trabalhista no país, promovida pelo governo Temer e a base dele no Congresso, quase a maioria, né? Eles aprovaram uma reforma que tirava direitos dos trabalhadores. Uma delas, que poderia vocês terem sido beneficiados, é a questão do tempo de serviço que vocês recebiam essa gratificação. Vocês poderiam buscar através da justiça, quando atingisse 10 anos, isso acontece em estatais, governo federal, vários setores do trabalho no país, que se buscava incorporar, você ficar mais de 10 anos recebendo, e incorporava através da justiça. Os juízes, tem várias jurisprudências, acho que o Gabriel já tem um conhecimento sobre isso, de se incorporar. E a partir de 2017 retirou esses direitos, e não havia possibilidade nem de quem estava recebendo há muito tempo buscar isso na justiça. Eu acho que é importante também os políticos valorizarem, não só aqui no município, mas também a nível nacional, né? Valorizar os trabalhadores. Porque houve uma avalanche aí de retirada de direitos trabalhistas, a reforma da Previdência. Então, acho que é bom destacar isso também para os trabalhadores. Eles têm conhecimento, muitos não tinham conhecimento disso. Nem sei se você tinha conhecimento disso, que acima de 10 anos, antes da reforma trabalhista, eu sei porque lá no Correio também aconteceu isso, incorporava quem tinha um adicional acima de 10 anos, e depois da reforma trabalhista. Por um acaso não é o chamado direito adquirido? É parecido com isso. É engraçado, porque até onde eu tenho informação, o Gabriel pode falar até melhor, me disseram que a prefeitura não tem direito adquirido. Como funcionário público a gente não tem. Se houvesse, seria bem mais fácil de resolver esse problema de 70%, porque são muito poucos, para você ver como é que o serviço é pesado, são muito poucos na coleta que tem menos de 10 anos. Ia ser algo tão simples de resolver. Não tem e retirar, porque por analogia, eu tive no sindicato, por analogia, como é estatutário e não tem é sempre na justiça, por analogia sempre tem a jurisprudência comparando com a justiça trabalhista. Agora, então, quando não tem ali uma determinação ali no próprio estatuto. E é engraçado que existe a jurisprudência dos abonos, eles não podem ser incorporáveis no salário. Então, mesmo que venha um abono, seja de 40, igual o Eric está propondo, seja de 70, seja de 10... Agora sim, para ser... Isso é constitucional. Isso. Né? Ele não vai poder incidir sobre o 13º. Então, quem está lutando aí, quem está trabalhando junto comigo, se o abono sair, já fique sabendo que não vai cair sobre o 13º seu. E sobre as férias. Se a pessoa tirar 30 dias de férias, aquele mês ela não recebe o abono. Qual que é a manobra que a pessoa pode fazer? Ao invés de tirar os 30 dias, tira menos. Aí ela vai receber proporcional. Porque se não é incorporável, não pode incidir sobre esses dois. E uma ideia que eu passei para você, eu acho que era uma maneira de tentar amenizar esses problemas, era a reforma administrativa, né? Então, aí que foi quando você falou isso para mim, você levantou uma lebre e eu fui pesquisar. Sempre me falaram que era proibido mudar a referência de funcionário. Não é proibido. Então, aí eu fui pesquisar e descobri isso. Existe o bendito do PCCV, não é proibido porque carreiras e vencimentos, né? Não é proibido porque eu mesmo passei por isso. Eu tive minha referência modificada. Porque nessa questão de referência, eu não sei que ano, mas hoje na prefeitura, ou é auxiliar de serviços gerais ou é operário.
Não tem mais serralheiro, tá se acabando. Então, aí fica uma dica, né, para vocês, você que está lutando por isso, ou até o próprio sindicato, caso eles venham assistir esse vídeo, é uma maneira, é uma reforma administrativa, e quem sabe já colocar em prática, logo depois, o plano de cargos e salários dos servidores. Sim. Era uma maneira de alterar essa referência, de quem estava ganhando ali o adicional, aumentar essa referência, o que já foi feito isso no passado várias vezes, não foi uma vez, foi mais de uma vez, foi feita reformas administrativas. Em 2009, acho que foi a última, se eu não me engano, parece que estava querendo fazer outra, ou fizeram, não é, para Zé Maria, não sei, uma coisa assim, mas tem essas possibilidades de alteração na referência para valorizar vocês, aqueles que perderam, os motoristas, auxiliares serviços gerais, tem outros ali que também recebiam, então tem essa possibilidade, fica aí a dica, Ronaldo. Então, quando você levantou essa lebre para mim e eu cheguei a descobrir sobre esse bendito PCCV, eu tentei elaborar alguma coisa, fazer algum esboço, só que o que acontece, para mim, mesmo não sendo advogado, mesmo tendo um certo conhecimento, que nem o Gabriel falou que não teve muita coisa para alterar, né? Existem dados que seriam necessários para fazer esse anteprojeto que eu não tenho acesso. Que eu não sei nem onde procurar. Quem Não é nem teria questão de eu não ter acesso. Exatamente. Não é nem questão de eu não ter acesso, é mais questão de fácil eu não saber onde pesquisar. Então. Ou até os próprios vereadores, né, Gabriel? Sim. Os próprios vereadores. Então aí fica a dica, porque a prefeitura não vai querer fazer, não vai querer ter gasto com vocês. Então é uma luta de vocês, e aqui o canal não é só de crítica, né? A gente está dando uma ideia, acho que pode ajudar vocês aí. Então. Inclusive, uma das ideias de trazer os trabalhadores é justamente para a gente tentar ir construindo alternativas, né? E achando soluções também. Perfeito. Com quem de fato está ali no dia a dia. Perfeito. Eu acho que é isso, Ronaldo. Você teve a possibilidade de ir aí do Vale, o Diego abriu o microfone para você, mas eu acho que aqui foi mais um debate, né? Foi mais uma conversa. Uma conversa até chegando a ideias que quem está assistindo pode levar isso para quem tem o poder de fazer, às vezes acabar fazendo, ou pressionando aqui a melhorar para vocês. É isso, né, Gabriel? Acho que por hoje... Agora, fechamos. Fazendo só uma pequena conclusão. A gente estava falando o abono, falamos de turismo, falamos de reforma. Aí você para pensar, uma cidade onde não se traz investimento de fora, uma parte do capital que gerava é perdido. Não estou falando só do abono, também estou citando a parte do golpe, entre outras coisas que com certeza rodam por aí. Uma parte é perdida. Como que a cidade vai se desenvolver se não tiver nada estruturado, voltado para corrigir esses pontos? Entendeu? Você não tem que se trazer alguma coisa de fora e tem que se tentar manter o dinheiro girando. E o que me traz dúvidas é a gente aqui, coletor, carteiro, advogado, que nunca trabalhei em nenhum alto escalão da prefeitura, a gente encontra onde aqui, né, num bate-papo, os problemas da cidade, onde tem que ir para achar soluções. A gente aqui encontrou vários caminhos. A administração, eles não têm essas pessoas que possam sentar e debater a cidade. Isso é incompetência ou é projeto? E uma coisa é bem clara, não existe fórmula mágica. Qualquer coisa que você vá fazer, vai dar trabalho. Mas fazer outra FECAP vai dar trabalho. Fazer... do torresmo que vai ser feito em Santa Bárbara, deu trabalho com toda certeza. Fazer a ideia que a gente colocou de um lanche que marque a cidade, uma refeição, alguma coisa, um evento desse tipo, vai dar trabalho. Fazer a reforma administrativa, vai dar trabalho. Qualquer coisa vai dar trabalho. Ronaldo, tudo dá trabalho, mas aí eu vou copiar a fala da vereadora Fernanda dessa semana, que o prefeito estava achando ruim com ela, que ela estava criticando demais, e ela disse que ninguém foi lá na casa dele e obrigou ele a ser prefeito. Assim como os diretores, assim como o vice, assim como os vereadores. Ninguém foi lá e enfiou uma arma na cabeça deles e obrigou eles a estar lá. Então, se eles estão lá, dá trabalho, ninguém obrigou. E a obrigação é deles, né? Não é nem nossa. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas e vocês, o que vocês estão fazendo? Mas eu não fui eleito para estar lá resolvendo esse problema. Ninguém é que foi. Aqui nós estamos fazendo tudo de graça. E não estamos deixando de, além de fazer essa crítica, propor, porque eu acho que é o principal aí. E você disse que o que poderia ser feito com todos esses problemas que teve nos últimos tempos. Eu acho que a gente bate muito na tecla aqui de eventos, porque é algo que é para hoje. Exatamente. É para hoje. Agora, a longo prazo, tem a verbabilidade que vai vir, vai fazer as melhorias da infraestrutura, tem as melhorias que pode ser feito, instalação de indústria, porque o setor de serviço já está assim, super... Então, já está saturado o setor de serviço. Por quê? Porque não tem dinheiro gerando no município. Às vezes abre um monte de barbearia, abre um monte de bar, abre um monte de sorveteria, e ali não tem dinheiro para... Está bem saturado. Às vezes uma mecânica ainda tem bastante carro, mas o setor de serviços, ele está bem saturado, barbearia e assim por diante. Então precisa melhorar, né? Injetar dinheiro, manicure, injetar dinheiro. Porque senão vai ficar que nem o exemplo que eu dei, os R$300 vão ficar girando. Não vão mudar, não vão crescer. E dinheiro não aceita desaforo. Não. Agora, como você falou, resumindo tudo que você falou de verba e tudo, se ficar contando com o ovo dentro da galinha ainda,
E se ele sai menor do que o que você precisa para fazer seu omelete? E é o que acontece. Sempre. Histórico. Exatamente. Então a gente tem que trabalhar com o que tem agora. Quando eu trabalhava no Tropical, o meu chefe, o patrão, ele era formado em administração. Uma coisa que ele falou para mim que eu nunca esqueci. Ele falou para mim, Ronaldo, a melhor decisão é que você toma no momento da pressão. Ah, mas aí eu vou tomar sem pensar. Ele falou, não, mas você tomou uma decisão. Você agiu. A pior coisa que tem é você não tomar decisão. Se você falar, eu vou mexer depois, você não sabe como que vai estar. Então você tem que mexer, você tem que tomar decisão naquela hora. A melhor decisão que você toma é no momento. E o que o Gabriel disse é algo interessante sobre sou carteiro, você é o coletor de lixo, ele é o Gabriel advogado, e são todos trabalhadores. E essa elite que temos aqui, não só aqui no Brasil, eles tratam os trabalhadores como problema. E nós somos a solução dos problemas. Quantas ideias boas nós trouxemos aqui e ninguém escuta a gente. E além disso, eles tratam como se a gente não fosse uma cabeça pensante. Intelectualmente, eles tratam como se nós fôssemos inferiores a eles. Mesmo. Eles falam assim, qualquer coisa que eu falar pro Ronaldo, ele vai engolir. Ele é só um coletor. Na cabeça deles, é isso, tá? É isso. Eles odeiam gente pensante. Mas é isso. Ronaldo, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso, como o Gabriel disse, CardumeCast. Vamos pensar no nome ainda, mas é uma roda de conversa, um debate aí, um bate-papo descontraído aí, sem muitas oficialidades, muitos protocolos. Acho que é mais para discutir o tema aí e levar para a população de uma forma descontraída. Agradeço muito a presença e dizer que o canal aqui sempre está aberto para vocês, para toda a categoria, para a categoria dos coletores de lixo, da ambulância, dos motoristas, a todos os trabalhadores, aos trabalhadores da iniciativa privada também. O canal está aberto. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Eu que agradeço, Bruno, Gabriel, por ter essa oportunidade de estar aqui, que é, resumindo o que o Gabriel falou, né? Às vezes as pessoas não sabem como a gente pensa, acham que a gente falou, está falado e pronto, acabou. Não, a gente tem uma cabeça pensante, a gente sabe avaliar. É claro, muitos têm problemas que acabam não conseguindo expressar, tem preocupações diversas e tudo mais, mas a gente aí sim está na luta e está enxergando o que vai acontecendo. É isso. Perfeito. Gente, valeu, hein? Valeu.